vídeo anterior, eu pincelei e falei de tanta coisa sobre doenças graves, doenças mentais como Alzheimer, e mencionando que existem outras demências que não são Alzheimer. De qualquer forma, são doenças caracteristicamente muito complicadas de identificar e de tratar, ao menos no início, que quando vai ver, quando a gente consegue ter a visão clara do que se passa, poxa, são doenças que podem vir estar se desenvolvendo há muitos anos. Quer saber? Começo com exemplos. Atendi em meu consultório a um casal em que ela já não aguentava mais o marido. Inclusive, ela estava desconfiada de que seu marido estava tendo um caso com alguém. Ela chegou muito feliz, que besteira que eu falei. Ela chegou muito infeliz, irritada, amargurada, dizendo que o seu casamento, puxa, com aquela idade estava quase acabando. Era um casal que já tinha 35 anos de convivência e que estavam numa fase de um não suportar o outro, né? Ele tinha gênio forte, ela também era pessoa geniosa, e daí, quando a gente começa a desgostar daquela pessoa, a gente faz assim, é como se eu usasse binóculos, né? Tudo quanto é erro, tudo quanto é defeito, tudo que não agrada, a gente vai e amplifica, né? As coisas boas a gente deixa para lá. Mas espera lá, ninguém passa a agir assim do nada. Então veio esta senhora, lá na casa dos seus quase 60 anos. Mas assim, torturada, infeliz, e ela diz que veio para se fortalecer, para se separar do seu marido. Daí ela começa a falar daquele homem, que ele era muito prepotente, que ele andava muito irritado, que ultimamente ele desandou a soltar palavrão a tudo quanto era hora, e que ela não reconhecia no marido dela o homem com quem ela casou. E eu ouvindo. E ela insistindo, só pode ter outro alguém que é para ele passar a me tratar tão mal. E ela diz assim também, ele era um homem cavalheiro, interessante, envolvente. Então, ele puxava a cadeira para eu sentar, ele me atendia primeiro quando saíamos a um restaurante, a um cinema, era ele que tomava as atitudes e ele me cuidava, ele abria a porta do carro para mim, sabe, homem? Sim, cavalheiro, daqueles, né, de antigamente, alguns raros ainda existem. Mas é uma geração nascida lá pelos anos 30, pelos anos 40, e que ficou mais velha, né? E daí ela estava querendo se separar desse homem estúpido que o marido dela se tornou. Eu falei, mas pera lá, como é que tá a tireoide dele? E eu sei lá. Falei, ops. Vocês sabiam que problema na tireoide pode interferir no modo da pessoa se portar, no modo dela se relacionar, né? Algumas carências de vitamina também podem interferir no modo da pessoa se conduzir no dia a dia, se cansando demais. Alguns excitantes, conforme a gente vai ganhando mais idade, eles vão tendo mais impacto no organismo. Então, questões alimentares, questões médicas mesmo, e até hormonais, que é claro que é médico também que tem que ser logo tratado, acionado, né? Mas não é só uma questão de gênio ou de desinteresse, ou de desconfiar que o marido tem outra.
É uma questão de realmente saber o que levou um homem gentil, atencioso, cavalheiro. Será que mulher é meio boba, né? Eu sei porque eu sou mulher. A gente acha que porque o marido da gente volta para casa fazendo gentileza, sendo cavalheiro, tratando bem, que ele não tem outra. Conta para outra, né? Então, se o marido tem ou não tem outra, não vem ao caso, mas se a pessoa mudou, é porque tem alguma coisa que precisa ser pesquisada. Algumas demências começam a se manifestar já no meio dos 50 para 60 anos de idade. São demências chamadas precoces e que passam por mau gênio. E especialmente questões que envolvem maior agressividade, maior distração, um certo alinhamento no que diz respeito a uma relação entre cônjuges, entre amigos, no próprio trabalho. A gente não pode dizer, o cara aí ficou velho, se tornou rabugento. Primeiro que a pessoa não está velha. Tem gente que tem mais de 70 anos e não ficou velha ainda, né? Mas qualquer mudança no temperamento tem que ser profunda e exaustivamente pesquisada. É médico, é exame, é laboratório, é observação, é medicação. E quando o médico diz, olha, do ponto de vista físico, a pessoa não tem nada, pode ter uma pressão alta, mas está balanceada, alimentação, está controlando a pressão alta. Não, tem um probleminha cardíaco, mas ele é tão insignificante, né? Não tem nada, o cérebro está sendo irrigado, foi feito um mapeamento, né? Então, o que está atormentando aquela pessoa, homem ou mulher, que o trato com ela já começa a ficar um tanto complicado? Em primeiro lugar, desliga essa coisa de que velho é rabugento. Eu acho que tem pessoa que é rabugenta desde criança. Rabugenta, birrenta. Então, se foi do caráter da pessoa viver reclamando, sabe aquelas pessoas que parece que não gostam nem de ver os outros felizes e que para ela nada é suficiente? Claro que quando essa pessoa ficar mais velha, isso vai se acentuar, porque a idade traz isso. Cada vez mais os nossos traços marcantes que definem a nossa pessoa, eles vão, o de bom e o de ruim vai se acentuando, né? Vai ficando mais claro. Mas não. As famílias, meu pai anda rabugento, nem tenho vontade de ir lá. Porque minha esposa agora deu de não querer nem estar comigo, só quer saber das amigas, quando eu chego perto ela não quer saber de nada. Porque o meu marido está estourado, agora deu de criar caso, está impaciente. Médico. Em primeiro lugar, médico. Daí a gente começa, se estiver tudo, né, mapeado, visto, tratado, existe a possibilidade, sim, de alguma coisa mais profunda aqui dentro desta caixa preta estar começando a se desorganizar. E isso irrita a pessoa, mas a pessoa não sabe dizer por que anda impaciente, irritada, deu de falar palavrão, se desinteressou dos relacionamentos, está mais desleixada. Não é porque ficou velha. Então, o que faz o familiar? O familiar marca uma consulta com uma profissional, em geral é neuropsicóloga, que vai aplicar uma série de testes para verificar como é que andam as funções mentais. Ninguém muda de gênio se não tiver alguma coisa séria acontecendo. E é impressionante que a massa encefálica
já pode estar perdendo uma certa proteção dos seus neurônios e axônios. Nem vou falar a palavra científica para não complicar muito. Está começando a perder assim uma proteção que a gente chama de mielina, que para as crianças, conforme elas crescem, é como se as nossas células cerebrais elas fossem ganhando assim uma proteção que fortalece todo o desenvolvimento mental. Quando a gente começa a ter uma demência ou um problema metabólico ou um problema de desnutrição e cuidado, falta d'água também tem a ver com isso. Álcool então, meu Deus, o consumo abusivo de álcool pode até levar a uma psicose que precisa ser diagnosticada e tratada, né? Porque a pessoa se altera tanto que o convívio com aquela pessoa se torna irritante e os familiares se afastam. E, poxa vida, a pessoa está doente, não é hora da gente se afastar. Pelo contrário, é hora de buscar tratar, mas daí a pessoa ela resiste e não quer ir ao médico e não quer mudar hábito. Tem pessoas que consumiram álcool e fumo em excesso e levam uma vida mal cuidada, não cuida do organismo, não cuida da cabeça, não tem a delicadeza de se levar a sério e cuidar dessa nossa morada. E daí passa tudo como se fosse, problema do álcool, é porque ele é assim mesmo, então porque ele é rabugento. Gente, depois vamos colocar, já na fase dos 50 aos 60, vamos parar de carimbar? Porque com estas mudanças, com estes sintomas, o que se tornam mais acentuados, se a pessoa era mais enérgica, mais rigorosa, ela pode passar a ser então pesada, dura com as pessoas, estúpidas mesmo. Ou sabe o que pode acontecer também? A pessoa passa a não ligar, você fala, mas o que deu na cabeça? Do meu pai, da minha mãe, do meu avô? Deu que ali pode já estar instalado um problema de desorganização e que vai começar a consumir energia e causar muita aflição. Olha, médico, psicólogo, avaliação, um mapeamento neuropsicológico são imprescindíveis da gente realizar antes de carimbar. Nem quero mais saber desse velho aí chato, só reclama. Antes ele reclamava pouco, se agora ele passou a reclamar demais, tem alguma coisa séria incomodando, né? E essa coisa de que é só física ou é só mental, para com isso, né? Nós temos que examinar o conjunto das coisas, porque veja, quando eu estou altamente gripada, minha cabeça dói, eu não consigo pensar em coisas complexas, em me concentrar. Poxa, mas a gripe não está no corpo, o que a cabeça tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Se a desordem começa aqui, na minha caixa preta, ela é interna, eu não estou vendo ela acontecer, né? Mas isso começa a agir diretamente nos modos, nas atitudes, nas falas e nos relacionamentos. Acenda a luz laranja, porque se você não tratar o vermelho, vai piscar na tua vida e na vida daquele com quem você convive, aquela que você ama. Não deixa pra lá, não. Velhice não traz isso, não. Vai e pesquisa seriamente e não se conforme com o diagnóstico imediato. Tá começando a ficar com Alzheimer ou já está com Alzheimer.
Antes a gente chamava as pessoas assim, que já estavam meio desfocadas da realidade presente, perdendo noção de realidade. A gente falava que as pessoas eram lelés, que estavam gagás, a família desfazia. Mas eu estou falando da cultura do encontro, do junto, do amor incondicional. Tá desconfiado? Desconfiada? Tá? Marca médico, marca exame e, ops, para quem é mais jovem possa estar assistindo este vídeo, tenha um bom plano que te dê cobertura médica e hospitalar, porque costumam ser doenças caras e demoradas para serem detectadas e tratadas. Um beijo para você, semana que vem vai ter mais.